Pega suas coisas e some dessa casa, meu filho gritou. A voz dele ecoou pelo corredor de 14 metros da casa que eu tinha comprado com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, durante 32 anos de trabalho. Carla, a esposa dele, estava encostada na parede da sala, com os braços cruzados e um sorriso no canto da boca. Aquele sorriso que ela tinha aprendido a disfarçar perto de mim, mas que ela não escondia mais. Eu estava de pé na cozinha, com um avental florido que minha mãe tinha me dado antes de morrer, segurando uma xícara de café que já estava frio. 7h45 da manhã de uma terça-feira fria de julho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu tinha 68 anos. E olhei para o meu filho, esse homem de 42 anos que eu tinha parido com dor e criado com amor, e não disse uma palavra. Apenas olhei. E senti, bem no fundo do peito, uma coisa estranha. Não era raiva, não era mágoa, era uma certeza. A certeza de que tudo aquilo estava prestes a acabar de um jeito que nenhum dos dois esperava. Você sabe o que é estar dentro da sua própria casa e se sentir invisível? Sabe o que é acordar todo dia com aquele nó na garganta que não desce nem com café, nem com choro, nem com reza? Sabe o que é olhar para o filho que você amamentou, que você levou no colo quando estava com febre de 40 graus, que você acordou às 3 da manhã durante 6 anos seguidos para dar leite, e ver nos olhos dele um desprezo que ele nem se dá ao trabalho de esconder? Se você sabe, se você já sentiu alguma coisa parecida, então a minha história é para você. Pode sentar, pode respirar fundo, porque o que eu vou te contar vai te doer um pouco antes de te curar. Eu me chamo Nilda Aparecida Ferreira Guedes. Fui professora de matemática por 38 anos na Escola Estadual Padre Anchieta, no Jardim Paulista. Aposentei com R$ 4.200 por mês. Fui casada há 27 anos com Oswaldo Guedes, que morreu de infarto fulminante em 2018 com 63 anos, numa quarta-feira de manhã enquanto tomava café. Exatamente como ele tinha vivido, simples e sem drama. Tenho um filho, um único filho. Rafael Oswaldo Guedes, que nasceu em 13 de março de 1982, que pesou 4,2 kg, que deu os primeiros passos na sala dessa mesma casa onde ele estava agora me mandando embora. A casa que ele me mandou deixar era a minha. Não metaforicamente, não sentimentalmente, legalmente. O imóvel de 122 metros quadrados na Rua dos Ipês, número 847, bairro Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, com documentação no cartório do 6º Ofício de Registros de Imóveis, estava registrado no meu nome e no nome de Oswaldo desde 1991. Quando Oswaldo morreu, passou inteiramente para mim. Eu tinha comprado aquele terreno quando ainda era barranco, com as economias de 7 anos de magistério. Eu tinha acompanhado cada tijolo, cada concretagem, cada reboco. O cheiro daquela casa era o cheiro da minha vida. Rafael tinha se mudado para dentro de casa com Carla Domingues Guedes em outubro de 2020, durante a pandemia. Ele tinha perdido o emprego de analista de sistemas numa empresa de software em São Paulo, dissolvido o apartamento que alugava no Bom Retiro e chegado na minha porta com 5 malas, 2 cachorros e uma esposa que eu mal conhecia. Tinham se casado no civil em fevereiro daquele mesmo ano, numa cerimônia que eu soube depois, pelo WhatsApp, com uma foto que Rafael mandou no grupo da família. Uma foto. Depois de 42 anos, sendo a única pessoa da família dele. No começo, claro, fiquei feliz. A casa estava grande demais para mim sozinha. Os corredores ecoavam diferente desde que Oswaldo tinha morrido, e eu achei que ter companhia ia fazer bem. Carla era bonita de um jeito que me fazia lembrar de fotografia de revista. Cabelo liso preto, sobrancelha desenhada, aquele jeito de andar como se o chão fosse um palco. 38 anos, 2 a menos que Rafael. Tinha trabalhado como assistente de marketing numa agência em São Paulo que tinha fechado na crise. No começo, ela me chamava de mãe, embora os olhos dela nunca acompanhassem o que a boca dizia. Rafael estava claramente apaixonado. Aquele tipo de apaixonado que faz um homem de 40 anos se transformar num menino de 20, que não enxerga mais nada além da mulher que ele escolheu, que interpreta qualquer questionamento como ataque.
Mas para você entender como cheguei naquela cozinha naquela manhã de julho, segurando uma xícara de café frio, eu preciso voltar pelo menos 6 meses antes. Preciso te contar como a minha própria casa foi sendo tomada de mim de pouquinho em pouquinho, com tanta sutileza que por muito tempo eu achei que era eu que estava exagerando. Mas antes disso, preciso te contar quem eu era antes deles chegarem. Porque às vezes a gente conta a história da queda sem contar de onde caiu, e aí parece que era inevitável, que sempre foi assim. Não era. Eu tinha uma vida. Uma vida boa, daquelas que não fazem manchete, mas que têm substância. Me formei em licenciatura em matemática pela Unesp de Rio Claro em 1977, com 22 anos, filha de um mecânico e de uma costureira de Santa Gertrudes, interior de São Paulo, que se sacrificaram de um jeito que eu só fui entender completamente quando tive filho. Meu pai, Domingos Ferreira, acordava às 4 da manhã para não perder o ônibus das 5 que ia para o galpão de caminhões onde ele trabalhava. Minha mãe, Olinda, costurava até meia-noite com uma lupa improvisada para não estragar a vista mais rápido do que já estava estragando. Eu fui a primeira pessoa da família a ter diploma universitário. A foto da minha formatura ficava na sala da casa deles em moldura dourada, até o dia que os dois morreram, com 7 anos de diferença, meu pai em 2003, minha mãe em 2010. E cada vez que eu chegava naquela casa e via aquela foto, eu sentia um peso no peito que era orgulho e gratidão e responsabilidade ao mesmo tempo. Comecei a dar aula em 1978 na Escola Estadual Padre Anchieta, numa sala de 40, alunos com quadro negro e giz, que acabava entrando no pulmão da gente. Naquele primeiro ano, aprendi a coisa mais importante que aprendi na vida, que o jeito de fazer um adolescente gostar de matemática não é simplificar o assunto, é mostrar que o assunto tem sentido no mundo real. Passava problemas com o valor do salário mínimo, com a conta da fatura, com o troco do mercado. Os alunos que nunca tinham ligado para a equação de 2º grau passavam a prestar atenção quando a equação era o troco que o pai levava para casa na sexta-feira. Conheci o Osvaldo numa festa junina da escola em 1981. Ele tinha vindo acompanhando um amigo que era professor de história. Era técnico em eletricidade na Copel, tinha 31 anos, usava bigode fininho que ficava bem nele e sapato marrom que não ficava. Pediu para dançar e eu aceitei porque nunca fui de ficar esperando ninguém me convencer 2 vezes do que eu já queria. Casamos em março de 1983, na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Jardim Paulista, com 220 convidados e um bolo de 4 andares que minha mãe fez com a ajuda de 3 vizinhas. Rafael nasceu em 1982, antes do casamento, porque a vida real não espera o calendário que a gente planeja. Osvaldo não pisou no freio quando eu contei. Disse que ia ser pai, que estava feliz e marcou o cartório. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem ele era. Foram bons anos. Não eram anos de luxo, eram anos de suficiente. O Osvaldo ganhava bem. Eu ganhava bem para padrão de professora pública. A gente não fazia viagem internacional, mas fazia Gramado, Campos do Jordão, a praia em Santos no verão. O Rafael cresceu com tudo o que precisava e algumas coisas que queria. Estudou em escola pública como eu, formou em ciência da computação na USP de São Carlos, conseguiu emprego antes de se formar e a gente achou que estava tudo encaminhado. E estava, até não estar mais. Tudo começou com os quartos. A casa tinha 3 quartos. O meu, onde eu dormia com Osvaldo há 27 anos, que tinha a janela que dava para o jardim e o cheiro de madeira velha do armário que a minha sogra tinha me dado. O quarto do Rafael, que eu tinha mantido do jeito que era quando ele foi para a faculdade, com o pôster do Corinthians ainda na parede e a escrivaninha de estudos que tinha marcas de caneta por baixo. E um terceiro quarto que eu usava como escritório, onde ficavam meus livros de didática, os álbuns de fotografia do casamento, os cadernos onde eu tinha escrito o nome e o rosto de todo aluno que já passei na minha vida, 342 nomes ao longo de 38 anos. Em novembro de 2020, Carla me pediu o escritório. Disse que precisava de um espaço para trabalhar de home office, que o quarto deles era pequeno. Eu cedi. Fiz isso porque era a coisa certa, porque era meu filho, porque eu queria que aquilo funcionasse. Coloquei meus álbuns e meus cadernos em caixas que ficaram no corredor por 3 semanas até encontrar espaço na área de serviço.
Dei o escritório. Em 2 semanas, ele tinha virado um closet dela. Em dezembro, Carla começou a reorganizar a cozinha. Disse que tinha um jeito mais funcional de organizar as panelas, que o meu jeito era antiquado. Troquei a ordem das panelas porque, de novo, achei que era pequeno demais para brigar. Mas em janeiro, a primeira vez que eu busquei a panela de pressão no lugar errado e não encontrei, senti aquela primeira pontada. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas você ainda não conseguiu nomear o que é? Era assim. Em fevereiro de 2021, 4 meses depois que eles tinham chegado, Carla me chamou para uma conversa na sala. Rafael estava do lado dela no sofá, os dois sentados do mesmo lado como se fosse uma reunião de trabalho. Nilda, ela começou. A voz dela tinha aquele tom que eu aprendi a chamar de falsa gentileza. A gente precisava conversar sobre a questão financeira da casa. Eu olhei para Rafael e ele olhou para o chão. Carla continuou dizendo que eles entendiam que a casa era minha, que eram muito gratos, mas que as contas estavam pesadas e que seria justo que eu dividisse as despesas de forma mais equilibrada. Mais equilibrada. Eu pagava tudo: água, luz, gás, internet, IPTU, condomínio, e ainda fazia as compras do supermercado toda semana. O que ela estava me propondo era que eu continuasse pagando tudo, mais uma parte em dinheiro vivo todo mês, que ela chamou de contribuição para o lar, R$ 500 por mês, para ficar na minha própria casa. Rafael não disse uma palavra. Eu olhei para ele, aqueles olhos castanhos que eram iguais aos do pai, e tentei encontrar alguma coisa. Algum sinal de que ele sabia o que estava acontecendo, de que ele sentia o absurdo daquilo. Mas não encontrei nada. Ele estava olhando para o canto do teto. Concordei com os R$ 500 porque ainda acreditava que aquilo era temporário, que em algum momento Rafael ia encontrar um emprego, as coisas iam se estabilizar e tudo voltava a fazer sentido. O emprego nunca veio, ou melhor, veio e foi embora várias vezes. Rafael arrumava trampo de freelance em sistemas, ganhava alguma coisa, ficava um tempo trabalhando, depois parava. Carla foi contratada em março de 2021 para trabalhar numa agência de publicidade online em Ribeirão, salário de R$ 3.800. E foi com esse dinheiro que a transformação da casa começou de verdade. Em abril, ela trocou o sofá da sala. O sofá que Osvaldo e eu tínhamos comprado em 2005 numa loja de móveis na Avenida Brasil, de couro marrom, 3 lugares onde eu tinha amamentado Rafael, onde Osvaldo tinha adormecido assistindo ao Jornal Nacional por mais de 15 anos. Ela disse que era velho e feio. Num sábado de manhã, chegou uma caminhonete com um sofá cinza de canto modular e 2 entregadores levaram o sofá marrom embora. Eu estava na cozinha quando ouvi o barulho. Quando cheguei na sala, o sofá do Osvaldo já não estava mais ali. Não me perguntaram, não me avisaram, simplesmente fizeram. Fui até o quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama por 1 hora sem fazer nada, só sentindo aquele buraco no peito que vai crescendo quando a vida vai tomando de você as coisas que te lembram das pessoas que você amou. Em maio, o jardim. Eu tinha um jardim na frente da casa com rosas. Eu mesma tinha plantado e cuidado por 20 anos. Havia um pé de rosa branca que tinha sido um presente da minha irmã Dulce, que morava em Franca, e que tinha vindo me visitar 3 dias antes de ser diagnosticada com câncer de mama, em 2009. Dulce morreu em 2012. O pé de rosa branca era o que eu tinha dela. Em maio de 2021, Carla contratou um paisagista e mandou retirar tudo, colocar pedriscos brancos e plantas suculentas. Disse que era mais moderno, menos trabalho de manutenção. O pé de rosa da Dulce foi junto com tudo o mais. Eu não soube até chegar em casa da academia às 10 da manhã e ver o jardim vazio. Daquela vez eu chorei na frente dela. Carla me olhou com aquela expressão de quem acha que a outra está sendo dramática e disse que eu poderia comprar outro pé de rosa se quisesse. Como se qualquer pé de rosa fosse substituir aquele. Rafael estava na cozinha e não saiu para ver o que estava acontecendo. Comecei a notar uma coisa que me perturbava mais do que tudo. Rafael evitava estar no mesmo cômodo que eu quando Carla estava em casa. Era como se a presença dela criasse um campo de força em volta dele, e eu fosse a ameaça que precisava ser mantida à distância. As únicas vezes que conversávamos direito era quando ela não estava,
geralmente tarde da noite quando ela dormia cedo por causa do trabalho. Nesses momentos, Rafael era o meu filho de novo. Me perguntava como eu estava, ria das minhas histórias de sala de aula, tomava café comigo. Mas quando Carla aparecia no corredor de pijama, ele se transformava. Os ombros subiam, a voz ficava mais curta, os olhos desviavam dos meus. Em junho, foi o meu quarto. Carla me chamou de novo para aquela conversa de sala, dessa vez sem Rafael. Me disse com toda a gentileza possível que eles estavam esperando um bebê. Era verdade, ela estava com 8 semanas. Ficou ali me dizendo que precisavam de mais espaço, que o quarto dela e do Rafael era pequeníssimo para um casal com bebê, e que o meu quarto era o maior da casa, 108 metros quadrados, incluindo o banheiro, com a janela para o jardim. E me perguntou se eu não me importaria de ficar com um dos quartos menores. Quis gritar. Quis dizer que aquela era a minha cama, que eu tinha dormido ali por 30 anos, que o cheiro daquele travesseiro ainda tinha alguma coisa do Osvaldo nele. Mas olhei para a barriga dela ainda plana, pensei no neto que eu ia ter e disse que tudo bem. Me mudei para o que tinha sido o quarto do Rafael em 2 dias. O pôster do Corinthians continuou na parede porque não tinha onde colocar. Dormi 15 noites olhando para ele antes de tirar. Se você está acompanhando até aqui, você precisa saber que isso tudo foi só a fase 1. A fase em que eu ainda acreditava que era questão de adaptação, de família, de paciência. A fase em que eu ainda achava que o amor ia resolver. Se você quer saber como tudo isso se transformou num dos maiores escândalos da cidade de Ribeirão Preto, como meu nome acabou no jornal e como a vida de Carla veio abaixo que nem Casa de Papel, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está apenas começando e o que vem a seguir vai te deixar com a boca aberta. O bebê nasceu em novembro de 2021. Cauã Domingues Guedes, 3 quilos e 700 gramas. Olhos do pai, choro de quem vai querer muito colo. Eu estava na sala de espera do hospital quando ele nasceu, sozinha, porque Carla não tinha me convidado para a sala de parto. Fiquei sabendo do nascimento do meu neto quando Rafael saiu com os olhos vermelhos e me mostrou uma foto no celular. Uma foto do meu neto, que tinha meu sobrenome. Segurei aquele celular e senti o coração partir e crescer ao mesmo tempo, que é a coisa mais estranha que o amor faz com a gente. Com o Cauã em casa, a dinâmica mudou de novo. Carla entrou em licença maternidade e ficou em casa o dia inteiro. O que antes era sutil se tornou explícito. Ela decidia as refeições, ela decidia os horários, ela decidia quem entrava e quem saía de cada cômodo. Começou a me dizer que o cheiro do meu perfume incomodava o bebê. Então, eu parei de usar perfume. Era o Chanel Nex 5 que a Clarice tinha me dado no meu aniversário de 60 anos. Guardei o vidro na gaveta debaixo do banheiro como se fosse contrabando. Toda manhã eu abria a gaveta, segurava o vidro por um instante e colocava de volta. Disse que a luz do quarto dos fundos, que era onde eu dormia agora, ficava acesa tarde da noite e atrapalhava o sono do Cauã, que dormia no quarto do meio. Comecei a ir para a cama às 10 da noite. 38 anos dormindo à meia-noite porque professor corrigi prova depois do jantar, e agora apagava a luz às 10, porque a ela mandava assim. Disse que eu estava usando panelas erradas para o bebê, que os utensílios precisavam ser específicos e sanitizados de um jeito especial, e que eu não deveria cozinhar mais para toda a casa. A cozinha que eu tinha construído foi se tornando um lugar onde eu precisava de permissão para entrar. A coisa mais corrosiva não eram as proibições. Era como ela fazia. Nunca gritava. Nunca era grossa de um jeito que Rafael pudesse ver claramente. Era sempre numa voz calma, com uma razão plausível, com uma lógica que parecia razoável se você pegasse cada coisa isolada. O perfume e o bebê, razoável. A luz e o sono, razoável. As panelas e a higiene, razoável. O problema é que quando você junta todas as coisas razoáveis e vai somando, vai subtraindo, vai chegando ao resultado final, o que você tem é uma mulher de 68 anos que não usa perfume, não acende luz, não cozinha, não vai para a sala sem ser convidada, não recebe visita sem avisar com 3 dias de antecedência e não pode tocar no neto sem lavar as mãos 3 vezes com o sabonete líquido específico que ela deixava no corredor. Separado. Só para mim.
Em janeiro de 2022, 2 meses depois que o Cauã tinha nascido, minha amiga de 40 anos, Geralda Mota, me ligou para dizer que ia passar em Ribeirão e queria me ver. Geralda morava em Bauru, a gente se conhecia desde os tempos de faculdade na Unesp e falava comigo todo mês pelo telefone. Disse que sim, claro, você vem jantar aqui. Comentei com Rafael que a Geralda ia vir. Ele fez aquela cara de quem precisa avisar alguma coisa e foi falar com Carla. Naquela mesma noite, Carla me chamou para aquela conversa e disse que com o bebê recém-nascido em casa, visitas externas representavam risco de vírus e bactérias, que seria irresponsável da minha parte insistir em receber pessoas sem consultar. Disse que seria irresponsável. Da minha parte, na minha casa, receber minha amiga de 40 anos. Liguei para Geralda e disse que não podia mais, que tinha surgido um problema. Geralda perguntou o que houve e eu disse que depois eu contava. Mas não contei, porque ainda tinha vergonha. Ainda estava tentando acreditar que aquilo era temporário, que ia passar, que Rafael ia acordar, que alguma coisa ia mudar. A vergonha que a gente sente quando a humilhação vem de dentro de casa é diferente das outras. Ela não dói por fora. Ela apodrece por dentro, devagarinho, como umidade dentro de parede. Em fevereiro de 2022, Carla me disse que ela e Rafael tinham decidido que o melhor era eu reduzir minha participação nas decisões da casa. Usou exatamente essas palavras, reduzir minha participação, como se eu fosse sócia minoritária de uma empresa da qual estava sendo diluída. Disse que eles eram um casal com uma família se formando e que precisavam de autonomia, que minha presença constante criava tensão, que seria bom que eu encontrasse atividades fora de casa, grupos de terceira idade, academia, algo que me mantivesse ocupada durante o dia. Foi Rafael quem falou sobre isso com ela, ela disse. Ele tinha sugerido. Depois daquela conversa, fui ao quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama que era do Rafael e coloquei a mão sobre o edredom. Senti o tecido entre os dedos, aquele frio seco do algodão. E pela primeira vez em meses, não chorei. Só fiquei ali sentada com uma clareza que vinha de um lugar diferente das lágrimas. Pensei no Osvaldo, no jeito que ele tinha de dizer, quando os problemas chegavam, que o tamanho da solução precisa ser igual ao tamanho do problema. Que conta pequena você resolve com cálculo pequeno. Conta grande você resolve com paciência e método. O problema que eu tinha era grande. Ia precisar de método. Havia um momento todo dia às 6h15 da manhã que era meu. Acordava antes de todo mundo, fazia meu café, sentava na cadeira de balanço que estava agora confinada no corredor porque não havia mais espaço na sala com a nova decoração de Carla. E ficava olhando para o jardim de pedriscos brancos onde um dia tinham crescido rosas. Pensava no Osvaldo. Pensava em como ele teria reagido a tudo aquilo. Osvaldo era um homem tranquilo, mas tinha um jeito de dizer as coisas que encerrava assuntos. Ele teria sentado com Rafael e falado com aquela voz calma e firme que ele usava quando alguma coisa precisava ser dita. E Rafael teria ouvido, porque Rafael sempre ouviu o pai. Nunca aprendeu a ouvir a mãe do mesmo jeito. Chorava às vezes naquelas manhãs, baixinho, com o café esfriando na mão, sentindo a falta do Osvaldo de um jeito que 2 anos de viuvez ainda não tinham conseguido transformar em algo suportável. Em março de 2022, 16 meses depois que eles tinham chegado, tentei conversar com Rafael. Escolhi uma tarde de sábado em que Carla tinha saído com uma amiga. Fiz café, coloquei aquele bolo de fubá que ele sempre gostou e chamei ele para sentar. Rafael me olhou com aquele olhar de filho que sabe que a conversa vai ser difícil. Mãe, ele disse antes de eu começar, você precisa entender que a gente está tentando construir uma vida. Eu disse que sabia, que queria ajudar nisso, mas que precisava que ele soubesse que eu estava me sentindo invisível na minha própria casa, que sentia falta de conversar com ele, que sentia falta de ser chamada de mãe sem que parecesse um favor. Rafael ficou quieto por um tempo. Depois disse, e a voz dele era genuína naquele momento, que ele entendia, que ia conversar com Carla, que as coisas iam melhorar. Fiquei com o coração cheio de esperança. Comi bolo com ele, contei histórias da escola, ele riu das mesmas histórias que eu tinha contado por anos. Aquelas horas de sábado me fizeram acreditar que estava tudo bem. Na segunda-feira,
Carla me chamou para uma conversa. Disse que Rafael tinha falado para ela, que ela sentia que eu estava criando um clima negativo em casa, que minhas queixas estavam afetando o relacionamento deles. Disse aquelas palavras com tanta calma que pareciam ter sido ensaiadas. E ali, enquanto ela falava, eu percebi que Rafael tinha repetido toda a nossa conversa do sábado para ela, palavra por palavra. Que a minha tentativa de me aproximar do filho tinha se tornado munição contra mim. Fiquei olhando para ela e pensei, pela primeira vez de verdade, que aquela mulher não era só diferente de mim. Ela era um perigo. Comecei a observar. Quando você passa 38 anos ensinando adolescentes, você aprende a distinguir mentira de verdade, aprende a ler comportamento, aprende a perceber quando alguma coisa não está sendo dita. Comecei a prestar atenção nas contas da casa. Carla tinha assumido o controle das despesas em algum momento, dizendo que era mais organizada com planilhas, e eu tinha cedido porque parecia razoável. Mas eu era aposentada. Tinha meu salário na conta, e as despesas que eu pagava todos os meses eram sempre exatamente o quanto eu tinha disponível. Como se alguém soubesse o valor exato da minha aposentadoria e calibrasse os pedidos para esvaziar a conta sem deixar sobrar. Comecei a anotar. Comprei um caderninho azul numa papelaria na Avenida 9 de Julho e passei a escrever tudo. Datas, valores, situações, palavras exatas ditas. Professora de matemática não esquece número e não erra conta. Escondi o caderninho dentro da capa de um livro de trigonometria que ninguém mais ia abrir. Em abril de 2022, conheci Bernardete. Bernardete Lúcia Couto Lima tinha 70 anos. Morava no número 831 da mesma rua. Era viúva de um engenheiro civil, tinha 2 filhos que moravam fora do país, e o sorriso mais aberto que eu já vi em pessoa idosa. Nos conhecemos numa fila do supermercado quando ela derrubou uma embalagem de macarrão e eu ajudei a pegar. Ela me convidou para tomar café. Fui. E naquele café de 45 minutos na mesa de mármore da casa dela, cheirando a canela e laranja, contei mais do que eu tinha contado para qualquer pessoa nos últimos 2 anos. Bernardete me ouviu sem me interromper. Depois disse uma coisa que ficou gravada em mim. Nilda, tem coisas que a gente não enxerga porque não acredita que o próprio filho possa estar participando. Mas olha bem para isso. Olha sem amor na frente dos olhos. Fui para casa e olhei. O que eu vi me trouxe aquela manhã de julho. Em maio de 2022, por acaso, encontrei um extrato bancário numa gaveta que Carla usava na cozinha. Ela tinha pedido para eu reorganizar a gaveta de documentos porque estava bagunçada. Ali, no meio de notas fiscais e contas de internet, havia um extrato de uma conta corrente no nome de Carla Domingues que eu não conhecia. Banco diferente do que ela usava normalmente. E naquele extrato havia depósitos mensais de R$ 400, vindo de uma conta cujo titular era identificado apenas por um CPF. Fotografei o extrato com o celular e guardei a foto. Voltei a organizar a gaveta como se nada tivesse acontecido. Minha mão não tremeu. 38 anos na sala de aula, ensinando a manter a expressão neutra enquanto você espera ver o que o aluno vai fazer a seguir. Esse instinto salva mais do que parece. Naquela tarde, fui à academia que eu frequentava na rua Minas Gerais, a Fitness Total, que a Bernardete tinha me apresentado em março, onde eu fazia hidroginástica às quartas e sextas às 18 horas. Mas em vez de entrar no vestiário, sentei no banco do corredor e mandei mensagem para Bernardete. Ela respondeu em 2 minutos, dizendo para eu ir até a casa dela quando saísse. Mostrei a foto para Bernardete naquela mesma tarde. Ela olhou por um longo tempo. Depois me disse que tinha um sobrinho que era contador e que entendia de movimentações bancárias. Perguntou se eu queria que ele desse uma olhada. Disse que sim. O sobrinho de Bernardete se chamava Cláudio Reginaldo Couto, 46 anos, contador com escritório no centro de Ribeirão Preto, que usava gravata toda semana, mais sandália de dedo no final de semana e tinha um jeito de explicar coisa difícil que me lembrava os meus melhores alunos. Cláudio olhou para a foto, rodou o número de CPF, uma ferramenta que ele disse ser legal para consulta pública, e me disse o nome do titular daquela conta. O nome era de uma imobiliária registrada no nome de Carla Domingues Guedes e mais 2 sócios, aberta em fevereiro de 2021, um mês depois de eles terem chegado na minha casa.
Uma imobiliária que, segundo o Cláudio, tinha 3 imóveis cadastrados em locação na cidade. 3 imóveis sendo alugados. Os valores mensais, somados, eram pouco mais de R$ 8.400 por mês. Carla Domingues Guedes, a mulher que estava me pedindo R$ 500 por mês para eu morar na minha própria casa, que tinha me tirado do meu quarto, que tinha arrancado as rosas da Dulce do meu jardim, estava recebendo R$ 8.400 por mês de uma empresa que ela tinha aberto sem mencionar para ninguém. Fiquei quieta por 3 dias. Dormia pouco, pensava muito, escrevia no caderninho azul. Em algum momento naqueles 3 dias, a mágoa virou algo diferente. Não sei como descrever exatamente. Era como se eu tivesse estado dentro de uma neblina por 2 anos, e de repente a neblina tivesse levantado e eu pudesse ver tudo com uma clareza fria e precisa. Liguei para Cláudio e perguntei se ele tinha contato com algum advogado especializado em direito imobiliário e de família. Ele disse que sim. Marcou uma reunião para a semana seguinte. O advogado se chamava Dr. Hélio Marciano dos Santos, 53 anos, cabelos grisalhos cortados curto, escritório na rua Florêncio de Abreu, com uma ficus na janela que parecia mais velha que ele. Sentei na cadeira de couro à frente da mesa dele numa segunda-feira à tarde, coloquei o caderninho azul sobre a mesa junto com cópias das fotos que eu tinha tirado e comecei a contar. Falei por 45 minutos sem parar. Dr. Hélio anotou tudo, fez poucas perguntas e quando terminei ficou olhando para o caderninho por um momento. Então disse, com aquela voz calma de quem já ouviu muita história antes da minha: Dona Nilda, a casa continua no seu nome. Isso é o mais importante. O que a senhora tem aqui, ele apontou para o caderninho, é o começo de um caso muito claro de uso indevido de patrimônio e possível estelionato. Mas antes de falar em processo, a senhora precisa entender que isso vai romper a família. Está pronta para isso? Fiquei quieta um momento. Pensei no Cauã, no sorriso desdentado do meu neto de 8 meses, nos olhos castanhos que eram iguais aos do pai. Pensei no Rafael, naquela pessoa que existia quando Carla dormia, naquela versão do meu filho que eu só via de relance. Pensei no Osvaldo, na voz dele quando a coisa precisava ser dita. Disse ao Dr. Hélio que estava pronta. O que se seguiu foram 2 meses de trabalho silencioso. Dr. Hélio orientou que eu não movesse nada, não confrontasse ninguém, não alterasse rotina. Continuei acordando às 6h15, fazendo café, pagando as contas. Continuei cedendo os espaços da cozinha, continuei indo dormir às 10 da noite, continuei sendo a Nilda invisível que andava pelos cantos da própria casa sem atrapalhar. Por dentro, eu planejava. Cláudio fez o trabalho de investigação contábil. Descobriu que a imobiliária de Carla tinha sido capitalizada inicialmente com R$ 47.000. Dinheiro que, segundo o extrato que ele rastreou, tinha saído de uma conta conjunta que Rafael e Carla tinham aberto juntos em dezembro de 2020. E parte daquele dinheiro tinha vindo de uma transferência da minha conta corrente que eu não lembrava de ter feito. Uma transferência de R$ 12.000 em janeiro de 2021. O mesmo mês em que eu tinha assinado um papel que Carla tinha me dado dizendo que era uma autorização para reforma na área de serviço. Não era autorização para reforma. Era uma procuração limitada que ela tinha usado para acessar parte dos meus recursos. Dr. Hélio ficou sério quando viu aquilo. Me disse que isso configurava estelionato e falsa representação. Perguntou se eu queria registrar boletim de ocorrência. Disse que sim. O BO foi registrado em silêncio, numa tarde de quinta-feira em que Carla estava no trabalho e Rafael estava numa reunião de freelance. Voltei para casa no horário normal, fiz jantar, assisti ao noticiário das 8 com o volume baixo para não acordar o Cauã. Ninguém percebeu nada. Dr. Hélio trabalhou mais 3 semanas preparando a documentação. A ação de reintegração de posse, a denúncia cível e uma medida cautelar que garantia que eu não poderia ser removida da própria casa durante o processo. Assinei todos os papéis uma sexta-feira à tarde no escritório dele, com a ficus testemunhando. E voltei para casa com uma leveza que eu não sentia há 2 anos. No fim de semana, liguei para minha irmã mais nova, Clarice, que morava em Campinas, e que eu não havia contado nada porque tinha vergonha. Clarice ficou quieta enquanto eu contava.
Quando terminei, ela disse apenas: "Vou estar aí segunda-feira." E estava. Bernadette, naquele mesmo fim de semana, me ajudou a fazer uma mala pequena com as coisas que eu mais precisava: os álbuns do Osvaldo, o caderninho azul, o avental florido da minha mãe, algumas roupas. Ela insistiu que eu ficasse uns dias na casa dela enquanto a situação se resolvia. Disse que não era seguro, emocional nem praticamente, que eu ficasse dentro daquelas paredes esperando. Tinha razão. Mas eu precisava fazer uma coisa antes de sair. Na segunda-feira de manhã, dia 22 de julho de 2022, às 6h15 da manhã, fiz meu café na minha cozinha pela última vez daquela forma, com calma. Pelo cheiro de café e a luz da manhã entrando pela janela da área de serviço, que ficava de frente para o leste. Não coloquei perfume porque ainda estava proibida pelo bem do bebê. Mas coloquei um vestido azul que o Osvaldo tinha comprado para mim numa viagem que fizemos a Gramado em 2015, que eu guardava para ocasiões. Achei que aquele era uma ocasião. Rafael desceu às 7h20, com a barba por fazer e os olhos ainda cheios de sono. Me viu de vestido azul e parou. "Mãe", ele disse, "você vai a algum lugar?" Disse que ia resolver umas coisas. Carla desceu às 7h45 com o Cauã no colo e me olhou de cima a baixo com aquele olhar que ela tinha quando avaliava se eu estava incomodando ou não. Rafael tinha sentado para tomar café e estava mexendo no celular. Foi então que Carla começou. Disse que precisávamos conversar, que a situação da casa estava insustentável, que eles precisavam de espaço, que eu estava interferindo na criação do Cauã, que meus hábitos eram incompatíveis com os deles, que seria melhor para todo mundo que eu encontrasse outro lugar para ficar. Disse aquilo tudo enquanto segurava meu neto no colo, com a voz daquele tom de razoabilidade calculada que ela usava quando queria parecer a parte sensata da conversa. Rafael não disse nada. Ficou olhando para o celular. Fiquei olhando para ela. Depois olhei para o Rafael e disse o nome dele. Ele levantou os olhos do celular. Eu disse: "Filho, eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer." Carla disse que não era a hora para drama. Rafael disse, num tom que eu nunca vou esquecer: "Mãe, você ouviu o que ela disse. Você precisa respeitar o espaço da nossa família." E foi então que ele gritou: "Pega suas coisas e some dessa casa." A voz dele ecoou pelo corredor de 14 metros. Carla riu. Um riso breve, controlado, satisfeito. Coloquei a xícara de café na pia com cuidado. Me virei para o Rafael e disse, com uma voz que eu não sabia que eu tinha, calma como o fundo de um lago: "Tudo bem, filho. Eu saio." Fui até o quarto do fundo, peguei a mala que já estava pronta e voltei para a sala. Rafael estava parado no meio da sala com uma expressão confusa. Carla segurava o Cauã e me olhava com aquele sorriso. Cheguei na porta, virei, olhei para eles 2 vezes e disse só isso: "A casa continua no meu nome. Dr. Hélio vai mandar os documentos segunda que vem." Saí. A porta bateu atrás de mim com um som firme que ficou vibrando dentro de mim como nota musical. No portão me esperava um carro preto, um Honda Civic que Cláudio tinha mandado. Entrei. A Clarice estava no banco da frente. Quando o carro arrancou, não chorei. Olhei pela janela traseira para a fachada da casa dos Ipês, aquele imóvel de 122 metros quadrados com documentação no meu nome, e pensei no Osvaldo. Pensei que ele estaria orgulhoso. O que aconteceu nos dias seguintes foi rápido demais para eu processar em tempo real. Na terça-feira, o oficial de justiça entregou a notificação na porta da casa. Dr. Hélio havia acionado a medida cautelar com base no BO registrado e nos documentos de irregularidade. Carla e Rafael tinham 15 dias para responder ou para deixar o imóvel voluntariamente. Segundo Cláudio, que me ligou no meio da tarde de terça, com aquela voz de contador que nunca se emociona, Rafael tinha recebido a notificação e ficado no jardim de pedriscos olhando para o papel por 10 minutos sem se mover. Na quarta-feira, Rafael me ligou. Atendi. Ele estava com a voz quebrada, aquela voz que ele usava quando era criança e tinha aprontado alguma coisa e sabia que eu sabia. "Mãe", ele disse, "o que está acontecendo?" Expliquei com calma, com os dados do caderninho azul na cabeça, com os números que Cláudio tinha levantado. Contei sobre os 12 mil reais. Contei sobre a procuração falsa. Contei sobre a imobiliária com 47 mil reais de capitalização inicial rastreada até recursos que eram meus e de origem questionável.
Contei sobre os 3 imóveis alugados rendendo R$ 8.400 por mês, que ela nunca tinha mencionado a ninguém. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, Rafael disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela me disse que era dinheiro da família dela, que o negócio era da família dela. Aí eu soube que ele não sabia, ou não queria saber, que é diferente, mas que naquele momento era parecido o suficiente para me partir o coração e me encher de esperança ao mesmo tempo. Pedi que ele conversasse com o advogado dele antes de tomar qualquer decisão. Disse que eu amava ele. Desliguei. O que se seguiu nas próximas semanas foi uma investigação que o próprio Dr. Hélio disse ser uma das mais claras que ele tinha visto em 20 anos de advocacia. Carla Domingues Guedes tinha um padrão de comportamento que não começava em mim. Em São Paulo, onde ela tinha morado antes de Ribeirão, havia uma ação civil movida por uma senhora chamada Rosa Maria Teixeira, 71 anos, em que Carla era corré num processo de apropriação indébita. A ação tinha sido suspensa porque Rosa Maria, sob pressão, havia retirado a queixa. A família de Rosa Maria, contactada por um investigador particular que Dr. Hélio contratou, confirmou que Carla tinha convivido com Rosa Maria por 18 meses antes de o processo ser aberto. Havia também uma questão societária. Um dos 2 sócios da imobiliária de Carla era irmão dela, Marcelo Domingues, que tinha precedentes de envolvimento em 2 empresas abertas e fechadas com histórico de inadimplência fiscal. O outro sócio era identificado apenas como investidor silencioso, e esse era o dado mais interessante de todos, porque quando Cláudio puxou o CNPJ e cruzou com os dados da Receita Federal, o investidor silencioso tinha o mesmo endereço residencial que Carla listava no contrato de casamento. Era ela mesma. Em outro CPF de pessoa jurídica. Uma empresa investindo em outra empresa controlada pela mesma pessoa, criando uma camada de separação que tornava o rastreamento mais difícil, mas não impossível. Dr. Hélio levou isso ao Ministério Público em agosto. Em setembro, Carla foi notificada para depor. Foi no dia que ela soube da notificação do MP que o mundo dela começou a desmontar de verdade. Rafael me contou depois, meses depois, quando já estávamos conversando de verdade, que ela chegou em casa aquela noite com o papel na mão e passou horas no quarto com a porta trancada. Que ele ficou do lado de fora batendo e ela não abria. Que o Cauã chorou a noite toda porque sentiu que alguma coisa estava errada, bebê sente, e que Rafael ficou na sala segurando o filho enquanto a esposa que ele tinha escolhido se trancava num quarto com os segredos que ele estava começando a entender que existiam. No dia seguinte, Rafael me ligou às 6 da manhã. Mãe, ele disse com uma voz que eu não ouvia desde que ele tinha 15 anos e tinha quebrado o vidro do vizinho jogando bola. Eu preciso de ajuda. Fui ao encontro dele naquela mesma manhã, no café da padaria São Benedito, na Avenida João Fiuza, onde a gente ia quando ele era menino e eu tinha que ter conversas sérias com ele. Chegou com olheiras fundas e cabelos mal penteados e me abraçou na porta antes de entrar. Sentei com ele, pedi 2 cafés e 2 pães na chapa com manteiga e ouvi ele falar por 1 hora sobre tudo o que ele estava descobrindo sobre a mulher com quem tinha se casado. Ele tinha passado a noite olhando para o celular dela, que ela tinha deixado desbloqueado sem querer quando foi ao banheiro no meio da madrugada. Não tinha lido tudo, mas tinha lido o suficiente. Havia mensagens com Marcelo, o irmão, discutindo a situação, usando termos que deixavam claro que o plano de usar os recursos da casa tinha existido desde o início. Uma mensagem de outubro de 2020, um mês depois de chegarem na minha casa, em que Carla escrevia para o irmão: mais tranquilo do que eu pensava, ela confia demais. Ela confia demais. 38 anos ensinando criança a pensar. Professora de matemática que passou a vida inteira ensinando que conta não fecha sozinha, que tem que conferir o cálculo, que o resultado que parece certo às vezes é o errado. E eu, que tinha confiado porque era o meu filho que estava no meio. Mas eu tinha conferido o cálculo. Tarde, mas tinha conferido. E a conta tinha fechado do meu lado. Rafael pediu perdão naquela manhã na padaria São Benedito. Não com palavras bonitas, nem com explicações elaboradas. Pediu com aquele choro feio e envergonhado de quem sabe que errou de verdade e não tem desculpa. Pediu perdão por ter ouvido ela ao invés de mim, por ter repetido nossas conversas.
Por ter ficado de costas enquanto a casa que eu tinha construído ia sendo esvaziada de tudo o que era meu. Por ter gritado que eu saísse. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas disse que a gente ia resolver junto. O depoimento de Carla no MP aconteceu em outubro de 2022. Ela foi com um advogado próprio, um rapaz jovem que parecia nervoso. Segundo o promotor que Dr. Hélio tinha contato, ela negou tudo e atribuiu os depósitos à herança familiar. Mas as provas que Cláudio tinha levantado eram documentais. Extrato bancário, contrato social da imobiliária com data de abertura. A procuração com minha assinatura comparada à assinatura de documentos anteriores por um perito grafotécnico que o Dr. Hélio contratou, e que concluiu com 92% de certeza que a assinatura tinha sido imitada. Dossiê completo. Em novembro, o MP denunciou. Em dezembro, o juiz aceitou a denúncia e abriu o processo penal. Carla saiu da casa da Rua dos Ipês em novembro de 2022, 3 semanas depois do depoimento, acompanhada pelo irmão Marcelo. Levou as malas, os cachorros, o sofá cinza modular. Deixou os pedriscos brancos no jardim. Rafael ficou com o Cauã. A notícia de que havia um processo penal envolvendo uma mulher acusada de estelionato e apropriação indébita contra uma idosa aposentada em Ribeirão Preto chegou ao jornal Diário do Comércio por meio de uma reportagem sobre golpes contra idosos que o jornalista estava pesquisando. Não foi intencional da minha parte, mas a repórter, uma moça chamada Fernanda Casale, que tinha uns 30 anos e um caderninho de anotações idêntico ao meu só que vermelho, soube pelo sistema público de processos, como era direito dela, e pediu para me entrevistar. Dei a entrevista na casa da Bernardete, na mesa de mármore onde eu tinha tomado café pela primeira vez. A Fernanda publicou no domingo. Na segunda-feira, quando Rafael ligou a televisão às 7 da manhã para ver o jornal local com o Cauã no colo, meu rosto estava na tela. Professora aposentada vence batalha judicial contra Nora, em caso de estelionato familiar. E ele ficou olhando para a TV sem piscar por um tempo, que ele me disse ter sido longo o suficiente para Cauã começar a chamar atenção, puxando a camisa do pai. Meu telefone não parou de tocar aquele dia. Alunas antigas, colegas da escola, pessoas que eu não via há anos. Mas a ligação que eu mais esperava veio às 10h30 da manhã. Era Rafael. Disse só: "Mãe, você está bem?" E eu disse que estava. Perguntei como o Cauã estava. Ele disse bem, crescendo. Perguntou se eu podia ir jantar com eles naquela semana. Disse que podia. O processo penal contra Carla Domingues resultou, em julho de 2023, em condenação por estelionato com circunstância agravante por ser cometido contra pessoa idosa. A pena foi convertida em serviço comunitário e pagamento de indenização calculada em R$ 38.700, que correspondia ao montante que Cláudio tinha documentado como desviado dos meus recursos. A imobiliária foi descredenciada pelo Cresci-SP após a apuração. Marcelo, o irmão, foi enquadrado por crime de associação e está respondendo em processo separado. Dr. Hélio me ligou pessoalmente para me contar o resultado. Eram 2h de uma quinta-feira de julho, e eu estava na casa da Bernardete comendo uma fatia do bolo de laranja que ela tinha feito naquele dia. Quando desliguei, Bernardete me olhou e disse: "Fechou a conta?" Disse que fechou. Ela foi até a geladeira, voltou com 2 taças e uma garrafa de espumante rosé que ela guardava para ocasiões especiais. E disse que aquilo definitivamente qualificava como ocasião especial. Brindamos naquelas taças de cristal fino que tinham sido da mãe dela, e o espumante estava gelado e doce, e o sol entrava pela janela da sala dela do jeito que o sol entra nas casas das pessoas que vivem bem, sem pressa. O processo cível pela reintegração de posse tinha sido resolvido antes, em março de 2023, porque com a saída voluntária de Carla em novembro, o processo perdeu o objeto. Minha casa era minha novamente, documentalmente e praticamente. Voltei para a Rua dos Ipês em fevereiro de 2023. Rafael tinha limpado o quarto que era meu, tirado a roupa de Carla do armário, pendurado de volta a foto do Osvaldo que ela tinha colocado no corredor. Quando abri a porta do quarto e senti aquele cheiro de madeira velha do armário da minha sogra, que era imune a qualquer decoração ou mudança de vida, fechei os olhos por um segundo.
O Osvaldo ia estar orgulhoso. Rafael tinha pedido o divórcio em dezembro de 2022, um mês depois que Carla saiu. Me contou que não tinha sido difícil tomar a decisão, que a parte difícil tinha sido entender que a decisão já estava tomada há mais tempo do que ele admitia para si mesmo. Ele foi para a terapia, como eu disse, e a terapeuta dele, uma moça de nome doutora Patrícia Yamamoto, que tinha consultório no Jardim Irajá, me disse uma vez, num almoço que fiz para ela como agradecimento, que o trabalho com Rafael foi dos mais gratificantes que ela tinha feito. Que tinha um homem genuíno lá dentro, que tinha sido engolido por uma situação que ele não soube nomear a tempo. Que nomear a coisa pelo que ela é, esse é o primeiro passo. A guarda do Cauã ficou com Rafael. Carla tinha visitação a combinar, mas na prática era irregular. Saiu de Ribeirão Preto em janeiro de 2023, dizendo que ia para São Paulo recomeçar, e as visitas ao Cauã foram se espaçando. Em setembro de 2023, passaram 90 dias sem que ela aparecesse. Rafael conversou com a doutora Patrícia sobre como abordar o assunto com o Cauã de um jeito que não ferisse a criança sem negar a realidade. Não tenho resposta fácil para isso. É a parte da história que ainda está sendo escrita. O Cauã aprendeu a falar no começo de 2023, e a primeira palavra completa que falou, além de mamãe e papá, foi vó. Rafael me mandou um vídeo de 10 segundos onde o menino de 15 meses aponta para uma foto minha na parede e diz: vó, com toda a convicção de quem acabou de descobrir uma das palavras mais importantes da língua. Assisti aquele vídeo 32 vezes no mesmo dia. O Jardim de Pedriscos Brancos foi retomado em março. Plantei rosas novas, não as mesmas que existiam antes, porque aquelas eram insubstituíveis, mas novas. Comprei um pé de rosa branca num viveiro no Jardim América e plantei no canto esquerdo, onde havia mais sol pela manhã. Ainda não tem o mesmo cheiro que o da Dulce, mas vai ter. Planta nova demora para criar raiz, mas cria. Hoje a casa da Rua dos Ipês tem a bagunça de criança espalhada pelos cantos e o cheiro de café que fiz esta manhã ainda parado no ar. Cauã tem 2 anos e pouco e encontrou o jeito de abrir a gaveta das colheres e reorganizá-las de acordo com um sistema de classificação que só ele entende. Ontem eu fiquei olhando para ele fazer isso. Aquelas mãozinhas pequenas distribuindo colheres de chá e colheres de sopa em pilhas que ele considerava lógicas, e pensei que ele ia gostar de matemática. Tem aquele jeito de ordenar as coisas, de criar categorias, de impor uma lógica própria no mundo. O Osvaldo também tinha esse jeito. Rafael trabalha como desenvolvedor numa empresa de tecnologia em regime remoto, R$ 5.800 por mês, passou pela terapia que ele mesmo pediu ajuda para fazer logo depois de tudo aquilo e que durou 8 meses, e tem aquele olhar de volta, aquele olhar que era dele antes de tudo isso acontecer. O olhar que ele tinha quando era menino e vinha me mostrar os problemas de matemática que ele tinha resolvido, não para ganhar aprovação, mas porque estava genuinamente satisfeito com a lógica do resultado. Nós dois tomamos café juntos às vezes, como antes. Ele me pergunta como eu estou. Eu lhe conto histórias da escola, aquelas que nunca saem de moda porque adolescente é adolescente em qualquer geração. Esses dias ele me pediu para contar de novo a história do aluno que tinha resolvido toda uma prova de cálculo com a unidade errada e chegado a um resultado numericamente correto, mas fisicamente impossível, velocidade de 2.700 km por hora para uma bicicleta, e ficou olhando para a prova achando que tinha acertado. Rafael riu com aquela gargalhada que é igual à do Osvaldo, franca e sem cerimônia, e disse: "Mãe, você conta essa história diferente toda vez." Disse que não, que a história é igual, o que muda é a atenção de quem ouve. E às vezes, quando a conversa esfria num silêncio bom, aquele silêncio de pessoas que estão bem uma com a outra, ele diz mãe com um tom que tem peso de tudo o que foi dito e não dito, e eu digo o quê, e ele diz nada, só queria falar o nome. Bernadette jantou aqui 2 domingos atrás. Trouxe bolo de laranja que ela mesma fez e ficou até às 10 da noite contando causos que eu não sabia que ela tinha e que precisam de um vídeo próprio. Depois que ela foi embora, Rafael ficou na cozinha me ajudando a lavar a louça, que é uma coisa que ele não fazia antes, e a gente ficou ali com as mãos na água quente, ouvindo o Cauã dormir lá no quarto, e Rafael disse que não sabia como me agradecer.
Disse que não precisava de agradecimento. Que o que tinha me mantido de pé não tinha sido coragem. Tinha sido clareza. Saber o que era meu e não deixar que me convencessem de que não era. Cláudio continua fazendo minha declaração de imposto de renda toda março com aquela seriedade de contador que usa gravata e sandália de dedo ao mesmo tempo. Dr. Hélio me mandou o cartão no Natal com um post-it que dizia: Dona Nilda, suas contas sempre fecham, pode ter certeza. Tenho 69 anos. Acordo às 6h15 da manhã. Faço café, sento na cadeira de balanço que voltou para a sala porque não tem mais quem dite onde ela pode ficar. E olho para a rosa branca que está crescendo no jardim. Penso no Osvaldo todos os dias, sempre penso. Mas agora é diferente. É uma falta que tem saudade boa dentro dela, não só dor. É a falta de quem se vai sabendo que deixou alguma coisa boa no mundo, que no caso dele incluía um filho que errou feio, mas que encontrou o caminho de volta, e uma casa que resistiu a tudo que tentaram tirar dela porque estava bem construída desde o começo. Esta manhã, o Cauã acordou antes de mim. Coisa rara. Ele dorme bem. Fui até o quarto e ele estava de pé no berço segurando as grades e me olhando com aquela expressão de quem tem um assunto urgente e importantíssimo para tratar imediatamente. Peguei ele no colo, ele cheirava a sono e a colônia de bebê, e fui com ele até a janela que dá para o jardim. Mostrei a rosa branca que estava com 2 flores abertas esta semana. Disse para ele: Olha, Cauã, esse pé de rosa vai ser seu quando você crescer. Você vai tomar conta dele. Ele olhou para o jardim com toda a seriedade de uma criança de 2 anos e disse uma coisa que pareceu flor, mas talvez fosse outra palavra. Não importa. O sentido estava certo. A coisa que eu aprendi e que carrego comigo todo dia é simples como equação de 1º grau. Você não perde uma casa que está no seu nome. Não perde uma família quando existe amor verdadeiro no fundo. Não perde a si mesma quando sabe quem você é. E não há nenhuma Carla no mundo, por mais calculista e preparada que seja, que consiga tirar de você o que foi construído com trabalho honesto e amor verdadeiro. 38 anos ensinando matemática me mostraram que a única conta que importa é a que fecha na verdade, não na aparência. Que número nunca mente se você olha para ele com cuidado. Que o resultado que parece errado, às vezes, é o errado mesmo. Mas às vezes é o mais certo que existe. Que nunca é tarde para refazer a conta. Nunca é tarde. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. De que cidade, de que estado, de que país. Porque a gente que passa por essas histórias está em todo lugar. E saber que não está sozinho faz toda a diferença. E se você conhece alguém que está sendo silenciado dentro da própria casa, que está sendo feito de invisível por quem deveria amá-lo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta história vazia, a gente conta história que transforma, que ensina, que lembra você de quem você realmente é. Um abraço forte, de coração cheio, e lembra, você é mais forte do que imagina. Sempre foi.